Nós estamos em que página? Que página que nós estamos da Suma mesmo? Deixa eu ver aqui. 200, né? 247 no PDF. 47, 247. Tá aqui no artigo 3. O 3 a gente Artigo já 3. viu, agora é o 4. O 3 nós já vimos, agora é o 4. Certo. Ui, sumiu. Aí. Artigo 3. Nós já vimos. Agora o artigo 4. O intelecto criado pode ver a essência divina pelas próprias faculdades naturais. Se a gente fizer uma comparação com o budismo, intelecto criado, existe intelecto criado no budismo? Não. Por quê? Porque não tem o conceito de criação lá dentro. E não é que não tem o conceito de criação porque ninguém pensou no conceito de criação. É porque no budismo, pelo menos na vertente indiana, que é também a vertente tibetana, da escola Gelug, que eu posso falar melhor, né? E também das escolas chinesas, do budismo Chan, Chaodong e demais, né? O que a gente tem é que o conceito de criação de uma substância separada que é Deus, em relação às demais substâncias que são substâncias criadas por ele a partir do nada, é um conceito que sofre resistência. Como assim? A filosofia budista, a teologia natural budista, resiste à ideia de Deus criador. Não pode esquecer que existe um contexto histórico-cultural onde é possível que Jesus de Nazaré se declare filho de Deus, né? E se Jesus tivesse aparecido na Índia, ele não teria como falar que ele era filho de Deus, porque é um sistema filosófico de teologia natural que tem elementos, vários aliás, de revelação, então a gente pode até dizer que é uma teologia revelada que tem lá no hinduísmo védico. Tecnicamente falando, não tem hinduísmo védico, tá bom? Eu estou criando esse cunho aqui porque é vedantismo que a gente fala, tá bom? Então, mas hoje o pessoal fala muito como noção geral hinduísmo, hinduísmo, hinduísmo para aquilo que está na Índia. De fato, hinduísmo, mas século XIV para frente. Antes disso é Veda. Veda, Advaita Vedanta, então o que a gente classifica como brahmanismo tradicional. Então, tem outras classificações também, e aí tem todo um embrolho sobre isso. Mas a questão é que é um monismo, no sentido de filosofia monista, no sentido de ser Deus que se manifesta como Mahabrahman em tudo que está em volta de nós. Ele emana Prakti, emana Atmans, Prakti, aquilo que é do mundo, e Atman é aquilo que são os seres, vamos dizer assim, conscientes, né? Desde animais até uma série de coisas. E esse mesmo Brahman, numa noção geral, né, meio que ele emana eu e você e as pessoas para ele se autoconhecer. Então nós, na verdade, nós somos deuses que participamos de um Deus monos, um único Deus, que emana ele mesmo para que ele conheça a si mesmo diante vamos dizer assim, intempéries, problemas, etc. do mundo. Então, nesse sentido, todo mundo é filho de Deus porque é próprio Deus, certo? Nesse sentido do hinduísmo védico. Agora, se Jesus tivesse aparecido na Índia, como o pessoal tem, o pessoal que gosta de falar que Jesus aprendeu, foi para a Índia aprender, né? Isso é, no mínimo, impossível, né? No mínimo, impossível. Então, por que no mínimo impossível? Não é porque no Império Romano e vários impérios. E como é que ele vai passar pelas fronteiras sem ter visto comercial, etc? Com andarilho você pode sair andando? Poder você pode, mas uma hora você vai ser preso. Porque tem espião, tem uma série de coisas. Então, não é tão simples assim, né? Essa é a ideia. Mas quando se faz um intelecto criado, quando se faz essa pergunta ela tem a ver com o referencial de religiões criacionistas, como hoje conhecemos dentro do registro do monoteísmo. Monoteísmo não é monismo, beleza? Então, assim, monoteísmo quer dizer um Deus único que cria todas as coisas de maneira separada das coisas que ele cria.
certo? Criou de maneira separada. Pegaram a ideia? Se você não pegou a ideia, tá claro isso, Natália, ou não? Natália, tá claro ou não? Certo. Então, se você não conseguiu pegar a ideia, você precisa pegar as aulas anteriores. Pega lá na aula da Suma. Porque a partir de agora nós vamos fazer comparações diretas e restritas em relação ao Abhidharma budista, ou seja, a categoria filosófica budista, epistemológica, psicológica, e comparando com a Suma Teológica. Então, isso, toda a preparação para a gente chegar até esse artigo 4 era justamente para você conseguir entender o sistema tomasiano, o sistema de Tomás de Aquino, a lógica do sistema. Agora eu vou começar a fazer comparações. Ah, mas eu não estava aqui na aula, etc. Então você tem que voltar lá para as primeiras aulas. Certo? Tá lá no playlist nosso no canal da Associação Buda Dharma e também no canal das Fraternidades Dominicanas do Brasil. Tá bom? Então tá lá. Bom, então o que a gente tem aqui? Um intelecto criado pressupõe então um Deus criador, que não está no budismo. Que aliás essa ideia sofre uma resistência tremenda dentro do budismo a partir do gênero Siddhanta, o gênero apologético indiano, de textos ou da literatura indiana. O budismo enfrenta essa situação do Deus criador, não um cristão, não um judeu, não um muçulmano. Ele enfrenta diante do conceito de Deus criador que já estava dentro do fluxo de desenvolvimento da religião hindu derivada dos Vedas, tá certo? Então assim, não tinha o hinduísmo tal como nós conhecemos hoje, mas já tinha uma gênese ali de uma ideia de Deus criador, que é chamada de Ishvara, certo? Então Ishvara começa a ser enfrentado. Tudo que eu estou passando por vocês são noções gerais, tá bom? Não é para você entrar em confronto por aí com as pessoas, falando eu agora sei, eu posso falar. Não, é para você ter noção geral, porque tem muitos detalhes internos em relação a isso que não dá tempo de eu falar, nem daria também. Você precisa fazer uma graduação em teologia católica, depois você precisa fazer uma graduação em teologia natural budista para pegar esses detalhes, senão não dá. Então, o intelecto criado pode ver a essência divina pelas próprias faculdades naturais? Essa é uma pergunta que diz respeito ao sistema da teologia revelada cristã. Não faz sentido você fazer isso, uma pergunta dessa, não faria sentido dentro do budismo, por exemplo. Não faz o menor sentido, porque não tem intelecto criado lá dentro. Como é que é, então? É auto-organização. Como assim a auto-organização? Porque está no âmbito da razão natural. Não existe a ideia de Deus criador. É uma possibilidade da lógica da nossa razão natural. Não tem a razão revelada. Não tem Jesus aparecendo lá dentro do sistema budista. Não tem a ideia de Deus criador no sistema budista também. Certo? Então, assim, como que eu faço? Como que você faz o quê? Você já é cristão. Como assim eu já sou cristão? Você está numa cultura cristã, filho, não adianta. Você está imerso numa cultura cristã. Se você não entender a cultura cristã, você não consegue ver a diferença entre budismo. Aí o que você faz? Você vai lá e fala, o Buda também é Deus. Não é. Por quê? Dentro da lógica da teologia revelada cristã, o Buda é criatura. Por que ele é criatura? Porque ele é feito de causas e condições, ele é feito de substância e acidente, ele é feito de forma e matéria. Ele não é um ser em si, como é Deus, nessa lógica, tá bom? Então, o intelecto, que é diferente da lógica bramânica védica, indiana, onde todos, inclusive a cadeira onde você está sentado agora e a parede está perto de você, faz parte de uma natureza divina chamada de maneira geral de prática. Isso que eu estou falando de novo, é noção geral, existem muitas nuances aí dentro, existem muitos detalhes que diferem. Então, como noção geral, Prakti-Atma é uma boa ideia pedagógica, mas dentro está cheio de elementos que são diferentes, certo? Então ninguém vai falar assim, mas eu aprendi que só tem duas coisas. Não, você está aprendendo que são noções gerais para você conseguir fazer o quê? Uma verificação por contrastes entre um sistema e outro. Certo? Então, o budismo, ele não é um treco em si. Ele aparece dentro de um sistema histórico e dentro de um sistema de crenças. O Buda nega, o Buda histórico do século V a.C., que é o fundador do modo de pensar budista,
Ele nega a ideia de Deus como Brahman, Deus que gera todas as coisas, que é todas as coisas. Ele fala, não, isso não. Fala, simplesmente ele fala assim, isso aí não é verificável em função do sofrimento. Mas quando a gente fala assim, um intelecto criado pode ver a essência divina pelas próprias faculdades naturais, nós já estamos dentro de uma razão de criação, dentro da teologia revelada, dentro do sistema criacionista, onde Deus é separado da criatura por uma questão ontológica. Então, o intelecto criado pode ver a essência divina pelas próprias faculdades naturais? Aqui a pergunta é uma pergunta assim, ó. Sendo Deus separado de todas as coisas, criando a partir do nada, existe possibilidade de o meu e o seu intelecto, que foram criados por Deus, de uma maneira separada da dele, ou seja, não é monismo bramânico, e também não é auto-organização budista. Por quê? Porque a auto-organização budista estaria dentro de um plano que não comporta Deus. Deus é um sistema revelado. Naturalmente você pode chegar até Deus, é o Deus da filosofia grega, o Deus da teologia natural grega, que é o primeiro motor, que anda movido por uma questão lógica. Como assim uma questão lógica? Olha, a questão é assim, ó. Quando eu me pergunto pelas causas, que são causas do efeito que eu estou vendo agora, eu começo a encontrar causas. Essas causas, por sua vez, são efeitos de outras causas. E eu começo a pensar dessa maneira e chego até o quê? Numa regressão infinita. Pegou a ideia, Natália? Eu começo a pensar, causa disso é isso. E a causa disse isso é outra coisa. E a causa dessa outra coisa é outra coisa ainda. E a causa dessa outra coisa é outra coisa ainda. E vai, e nunca mais para. E aí chega no Deus da filosofia aristotélica, que é o quê? Um conceito lógico que é colocado assim, ó, vamos parar, senão a gente começa a ir para trás infinitamente, não chega a lugar nenhum. O budismo não tem problema com isso. Religião não teísta também não tem problema com isso, que fala assim, não tem problema, tudo é condicionado por tudo e é auto-organizado. Organiza a si mesmo a partir dessa interdependência. Na teologia natural grega de Aristóteles, ele põe um ponto de partida dizendo tem que ter uma primeira coisa, que ele chama de primeiro motor, que move todas as coisas e não é movido por nada. Uma primeira causa que dá origem a todas as coisas e não é causado por nada, porque senão a gente vai ficar regredindo ao infinito. Então essa primeira coisa é Deus, Theos, em grego. Certo? Vem Tomás de Aquino, vem São Alberto Magno, Tomás de Aquino, Boécio, etc. Os cristãos falam assim, não, esse Deus aí de Aristóteles, que é o primeiro motor, é o Deus criador de todas as coisas. A diferença é que ele não é uma acepção lógica, ele não é um conceito, ele é um ser vivo. Ele existe e se revela e se comunica com o homem. Quando Paulo fala isso lá em Corinto, na praça, a galera sai correndo dele e fala assim, o quê? Eu não entendo o que você está falando. Até quando você estava falando de filosofia, nós acompanhamos você. No momento que você falou que existe um Deus criador e que ele fala com a gente, bom, e que depois ele mandou o filho dele, depois a gente conversa sobre isso, que está muito complicado. E o pessoal vai embora e o Paulo fica lá com aquela cara do tipo, fica magoado com a situação. E ele fala assim, então vou falar só de Jesus prático, não vou mais falar de Jesus teórico. Ele começa a consertar a tenda e fica mais de 10 anos consertando a tenda falando de Jesus prático. Jesus na prática, não Jesus teórico. Certo? E isso meio que ficou dentro da tradição cristã, essa mágoa do Paulo de não falar. Aí vem toda a tradição escolástica medieval para tentar mudar isso. E também começa pela patrística, né? Certo? Tá acompanhando, Natália? Como é que tá? Sim ou não? Tá acompanhando? Não. Beleza. E você, Nirvana, tá acompanhando? Tá dirigindo, mas tá acompanhando. Beleza. Então, quando se fala de intelecto criado, se fala de uma substância separada. E hoje também tô falando que tá acompanhando, beleza? Nayara tá acompanhando o raciocínio, né? Então tá. Fala-se de uma substância separada, revelada como um ser que se comunica e que manda o seu filho ao mundo para resgatar o mundo de alguma coisa chamada o mal. E nós estamos no estágio de perceber quanto é que nós podemos entender, a partir da perspectiva medieval tomista, desse Deus criador.
E nós temos que o Papa Leão XIII, na Aeternis Patris, coloca que esse é o fundamento de toda a filosofia católica. Então a gente está vendo aqui águas nas canelas. Entende? Água na canela, de modo que a gente consiga perceber as diferenças enormes entre o fundamento católico e o fundamento budista. Tem que ver, tem que perceber as diferenças. Então, vamos entrar agora. Essência divina pelas faculdades naturais. Sendo a alma criada e semelhante a Deus, ela tem faculdades que são feitas por Deus para que ela possa conhecer todas as coisas que Deus criou e ainda conhecer Deus. Por quê? Isso é que está nas questões anteriores. Porque Deus não faz as coisas sem uma finalidade. Se ele tivesse criado sem a finalidade nenhuma de conhecer, e as criaturas como nós o conhecêssemos, então seria uma criação sem finalidade. Por quê? Ora, qual é a finalidade de Deus criar alguma coisa? Para ele se dar a conhecer. Se ele não se dá a conhecer de forma nenhuma, ele só cria para quê? Para ele ficar assistindo um teatro é uma coisa doida. Então tem que ter uma finalidade. Então a finalidade é o conhecimento dele mesmo. Então nós somos criados para conhecer Deus como causa última, com felicidade maior, com bem-aventurança superior e etc. Certo? Então ele cria a gente para conhecê-lo. Para conhecê-lo, ele coloca então faculdades naturais em nós. E como é que você sabe isso, que Deus criou a gente para conhecê-lo? A gente sabe disso porque é em função da revelação de Cristo. Mas por que Jesus vem aqui então se manifestar Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, como diz o credo niceno-constantinopolitano do século V depois de Cristo? Porque é só você pegar o prólogo bem estoico do Evangelho de João. No princípio existia o Verbo, o Logos, e o Logos estava junto de Deus, e o Logos era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Ele se fez carne, ele desceu, ele fez a sua tenda no meio de nós. Ele era a luz do mundo, mas o mundo quis mais as trevas, por isso não o conheceram. Mas aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Certo? Filho adotivo, né? Então ele vem, ele cria, depois ele vem pessoalmente como ser humano para se dar a conhecer. Beleza, uma lógica muito interessante, muito legal, mas que os sistemas de auto-organização, como é o budismo, e os sistemas de uma filosofia monista, né, que é a filosofia brahmânica Vedanta, não aceitam, claro. Né? Imediatamente vão dizer não. Por quê? Porque estão dentro do âmbito, o budismo dentro da razão natural, e o monismo dentro de uma revelação, uma teologia revelada monista, que entende as coisas de uma maneira muito diferente da nossa. Quem está acostumado com a revelação da criação, não com o monismo védico. Né? Então, mas hoje, quando eu for lá no meio do hinduísmo, tem a ideia de criação, mas não se abandonou. Então você tem uma mistura. O hinduísmo é uma espécie de mistura entre escolas. Como é que eles dão um jeito em relação a essas contraposições? Olha, minha filha, tem limite para o intelecto, entendeu? Isso aí eu não fui lá ver, não. Se você tem interesse nisso, você deve ir. Eu não fui. Para mim já é o suficiente ver. Já estou com muitos problemas vendo Jesus, sistema criacionista, budismo e auto-organização. Para colocar um elemento ainda do meio, que é o monismo, filho, aí, o monismo hindu, ainda do século XIV para frente, qualquer coisa vai ficando, entendeu? Não dá, entendeu? Não dá. Né? Então, é trabalho seu. Se você tem interesse nisso, você tem que ir lá pesquisar, tá bom? Então, o que eu posso te ajudar até o ponto da comparação entre cristianismo e budismo, né? Cristianismo, budismo e hinduísmo a partir do século XIV, aí não dá, não tem certo. Eu teria que ter 3 olhos, entendeu? Só tenho 2. Entendeu? Esse aqui fica para um sistema. Você falou, teria que ter um terceiro aqui para ligar com o terceiro sistema. Entendeu? Não tem. Então ficou só em 2. Ótimo. Então eu consigo te ajudar até esse ponto, tá bom? E ainda estou fazendo o melhor que eu posso com minhas capacidades. E pode conter erros nas informações que estou passando para você. Então você já está avisado. Tá bom? Então pode ser que no futuro você vai encontrar, mas o professor Plínio falou uma coisa lá e não era. Pode ser. Pode ser. Daí você tem que defender o seu ponto, porque pode ser que eu esteja certo, você acha que eu estou errado, tá bom? Também. E pode ser que eu esteja errado mesmo. E você esteja certo. Daí eu tenho que melhorar eu mesmo, tá bom? Então, é o viés de uma ciência, tá bom? É o viés de uma ciência.
Ah, mas é uma ciência que você falará a verdade sempre. Não! Toda ciência ela é falseável. Inclusive ciências que nós estamos vendo aqui, que ciência da Bíblia. Não se trata da revelação. A revelação máxima já foi dada dentro do sistema de teologia revelada, que é Cristo. Então a gente presta atenção nele. A partir daí, interpretações em relação a Cristo podem conter erro. E a gente precisa reformular elas. Por quê? Porque é do intelecto que contém faculdades naturais, cuja essência está para Deus, mas não é divina. Então ela tem erro. Sempre. Né? Então, faculdades naturais criadas por Deus na alma são direcionadas para Ele. Certo? Mas eu sou budista. Certo? E eu tenho faculdades no meu intelecto. Tem. Na minha alma. Então, o budismo tem alma? Filho, filha. A palavra alma quer dizer psique em grego. Uma outra acepção da palavra psique, que não seja alma, é mente. Uma outra acepção para a palavra psique é consciência. Então, claro que tem no budismo. Ah, e tem gente que fala assim, o budismo é uma religião sem alma. Não dá para entender o que a pessoa fala. Quando ela fala um negócio desse, você fala assim, cara, do que nós estamos falando? Alma está lá dentro do Abhidharma e chama Jivendriya. Se estuda isso e é a faculdade de vida. Se estuda isso lá dentro. Jivendriya é o nome técnico. Então, não é que não tem alma. O que não tem é Atman, um princípio divino, monista, que liga ao Brahman. E isso é negado pelo Buda. É isso que é o ensinamento ou doutrina do budismo chamado de Anatman. Tá certo? Então, o homem não é Deus, a mulher não é Deus. Eles são o quê? Eles são auto-organizações. É isso que está lá. Certo? Então, não tem a ideia de Deus monista. E Deus criado? Deus criado como Ishvara, Deus criador, né? Como Ishvara, ele é negado lá dentro. Como Ishvara. E como Deus de Israel, e como Deus de Jesus. Não se fala isso. Por quê? Porque não está lá. O que era Israel na época que o Buda estava falando? Era uma formiga no meio do Oriente Médio. Entende? Mas era o Império Romano em falência. Você acha que os budistas vão ficar prestando atenção no Império Romano que está falindo? Não vai. Entende? Então não faz muito sentido fazer essas comparações loucas que tem hoje, do tipo assim, mas o budismo, que nem você vê no Instagram, você vê em um monte de lugar falando assim, o budismo é uma religião diabólica, não sei o quê. Não faz o menor sentido o cara falar um negócio desse, porque não está lá a referência. Entende? Existe religião diabólica? Todas as religiões que eu saiba que são autenticamente religiões falam de compaixão. Todas falam de perdão. Todas buscam a paz. Tem a parte prosélita, né, que é a parte de fazer proselitismo, dizer só a minha salva. Mas no mundo tão plural como o nosso, se você tentar imprimir nos outros que só a sua salva, sabe o que você cria? Monstro. Por quê? Porque você cria um amálgama. A pessoa continua acreditando naquelas coisas que ela acredita e só coloca uma máscara por cima. Aí vira Jesus preconceituoso em relação a negro, Jesus preconceituoso em relação a mulher, Jesus preconceituoso em relação a outras religiões. Quer dizer, aquilo que a pessoa tem lá de vício, etc., ele põe a máscara de Jesus em cima e ainda reflete em Jesus, como se Jesus fosse desse jeito. Jesus excludente de mulher, Jesus que não gosta de pessoas negras, Jesus que não gosta quer extirpar e matar todos os espíritas que tem por aí, que entra em terreiro e quebra terreiro de umbanda, de candomblé. O que é isso, entendeu? É máscara. Uma máscara em cima da outra, entendeu? Uma máscara em cima da outra. Jesus capitalista, Jesus comunista. Do que nós estamos falando? Jesus é Jesus. Do que nós estamos falando? Como é que você consegue colocar tanta máscara assim? Põe Jesus, mascara tudo que você tem lá dentro, põe uma máscara de Jesus. Parece coisa de criança, que põe aquela... Já viu criança? Aquelas máscaras com elástico podre, aqueles elásticos branquinhos assim, uma podreira só, aqueles zóios assim, e põe máscara do Capitão América. Pois é, o que você está fazendo com Jesus? Sabe, não pode. Não pode. Por quê? Porque cria-se uma imagem cada vez pior. E aí degenera-se o próprio Cristo, o próprio conhecimento de Cristo. Aí fica um Cristo desgastado, degenerado, porcaria, entendeu? Por quê? Não é porque Jesus, é porque a gente transformou ele nisso. Do mesmo modo, o budismo sofreu por isso também. Budistas querendo fazer proselitismo excessivo, aí eles começam a criar máscaras de Buda. Aí o Buda vira Buda preconceituoso, Buda contra
pessoas, Buda contra religiões, Buda que não gosta de pobre. Atualmente na Índia nós estamos vendo isso, uma reconstrução do budismo a partir dos referenciais burocráticos do Max Weber. Como se o Buda fosse pró-classe média. Buda e Jesus não é classe média, não é nada, rapaz, é outra coisa, entendeu? E o cara tá lá falando de não, Buda político, que nós estamos falando, Jesus político também, do que nós estamos falando, entende? Claro que toda a dimensão humana contém a dimensão política, mas assim, transformar aquilo num viés só político, alguma coisa está errada. É além, vai para a área do quê? Do espírito, da espiritualidade humana, do sentido da vida do ser humano, da construção de uma identidade que cria em si um sentido para a vida diante da sua mortalidade, diante da sua busca pela causa, né? A causa primordial das coisas, diante da ordem, de ver as coisas com uma ordem e diante da beleza do mundo, que é a felicidade que a gente sente, as satisfações que a gente sente assim por diante, né? Então as próprias faculdades naturais dizem respeito, no âmbito da lógica católica, de uma criação que é semelhante a Deus. Deus cria a alma humana com a possibilidade de presente, passado e futuro, de se autodeterminar mediante a sua própria visão de presente, passado e futuro, em função da semelhança dada por Deus à alma humana, que chama para a eternidade. Em outras palavras, você e eu somos seres eternos dentro dessa lógica revelada. Por quê? Porque nós somos capazes. O sinal de que isso é possível é que nós pensamos o mundo em presente, passado e futuro. E temos memória. Então, isso é sinal da nossa eternidade. Para o budismo, também, vocês sabiam disso? Também, para o Abhidharma budista, Abhidharma Kosha, é a mesma coisa. De que o sinal de que a nossa vida não pode ser parada na morte, não é materialismo, você morre e acaba, é que a gente tem memória. Não é qualquer memória, é memória de autodeterminação, de presente, passado, futuro. Futuro o que é? Uma expectativa do que eu posso fazer para o futuro. Então, essa configuração cognitiva, essa capacidade cogitativa, nesse ponto é coincidente nas duas. Dizem que o ser humano é um ser humano aberto para uma vida infinita. Se ela é eterna ou não, é uma questão técnica. Porque eternidade não quer dizer imutabilidade. Mas no sistema de Tomás de Aquino, é coincidente o termo eternidade e imutabilidade. Portanto, quando chegar no tratado sobre a alma, ele vai ter que justificar por quê que ele usa o termo eternidade e imutabilidade como coincidentes. Certo? Ele vai ter que dar um jeito de falar sobre isso. Mas a gente não está ainda lá, a gente está aqui falando sobre Deus. Né? Então, artigo 4. E por que a gente está falando sobre Deus? Porque é a causa primeira. Do sistema aqui dentro. E no budismo, qual é a causa primeira? Não tem causa primeira, não tem. Como não tem causa primeira? Não tem. A causa primeira do budismo é a própria mente. Ela cria todas as coisas num certo sentido, não no sentido que a gente está achando, que é de Deus criador, mas num certo sentido, a partir da sua auto-organização, ela criaria todas as coisas de acordo com uma escola específica budista, que é a escola do século V depois de Cristo, chamada Yogacarya. Para trás disso, uma coisa mais nebulosa. Não, é século V depois de Cristo, o cristianismo já estava começando a virar cristianismo imperial na Europa, começando. O Império Romano estava falindo, aguenta mais um século, em função dessa aderência com o cristianismo. Depois tem-se a brilhante ideia no Império Romano de vamos parar de pagar soldado. O Senhor Deus nos protege a partir da nossa fé. Godos e visigodos entram na hora lá, acaba com tudo, entendeu? Por quê? Porque a ideia é muito ruim de, não, o Senhor vai nos proteger com os seus anjos. Uhum. Entendeu? Desceu lá, acabou tudo, teve que misturar. Depois veio o Boécio, coitadinho do século VII, tentando reestruturar as coisas, não consegue, falha miseravelmente. Aí começa toda uma questão de desenvolvimento até chegar na época medieval. Então, pode ver a essência. Agora, quanto ao quarto, assim se procede. Vamos para o texto. Parece que o intelecto criado pode ver a essência divina pelas próprias faculdades naturais. Tomás vai dizer que não, então. Porque se aqui está dizendo que pode, Tomás vai dizer não pode. Por quê? Por aquela questão que eu falei para vocês, existe uma dicotomia gigantesca. Deus é essência, Deus é forma, Deus é substância, Deus é ato puro. Seres humanos, eu e você e os anjos também, são feitos do quê? Essência e existência, forma e matéria, substância e acidente, potência e ato. Certo? Então a gente é outra coisa. Deus não tem nada a ver com a gente. Então aí é o ponto. Nossas faculdades naturais estão dentro desse viés, então não conseguem enxergar aquilo que está para fora.
Bom, vamos ver como é que são as objeções dizendo que pode. Com efeito Dionísio nos nomes divinos, um tratado de maior parte das vezes teologia negativa, o anjo é um espelho puro, claríssimo, recebendo nele, diríamos, toda a beleza de Deus. Espelho puro, speculum purum, nominativo. Claríssimo, recebendo nele, diremos toda a beleza de Deus. Ora, uma coisa é vista quando vemos o seu reflexo. Reflexo feito aonde? Na nossa faculdade cogitativa. É o tal do fantasma, entendeu? Fantasma aqui no sistema não é aquele bicho que vai pegar no seu pé à noite. Fantasma aqui no sistema é aquilo que você produz como reflexo daquilo que você vê dentro do seu intelecto. Portanto, você vive num mundo fantasmagórico, porque a maior parte das vezes está vendo fantasma. Você pega esse monte de informação que vem para os seus órgãos sensoriais, a sua capacidade cogitativa, faculdade cogitativa, ela organiza tudo. E nessa organização ela cria um monte de fantasmas, que são réplicas daquilo que você está vendo. E aí fica um monte de fantasminha dentro da sua cabeça. Que é o quê? Que é essas imagens que a gente cria. Certo? Aí depois vem a capacidade discriminativa e junta tudo e diferencia tudo. Certo? E aí nomeia, começa a nomear coisas. Tá bom? Aí por isso que muita gente pegou, Vitória, a ideia do Gênesis e falam assim, que aquela coisa de Adão ficar nomeando os animais, etc., era na verdade a capacidade, na verdade uma ideia de, é uma espécie de psicologismo que está lá. A ideia de como o ser humano conhece, como que ele lida com o masculino e o feminino dentro de si. Mas é uma ideia mais ou menos também, porque continua culpando a mulher, entendeu? Foi a mulher que foi lá. Né? Continua culpando a mulher, foi a mulher que derrubou. Né? E aí como fica esse estigma em cima da mulher. Né? Essa visão do psicologismo tenta retirar essa ideia, né? Um pouco dizendo que a parte feminina de todo ser humano. Mas por que parte feminina? Por que não é? Não, porque a parte feminina ela é dionisíaca, entendeu? Tá bom o que é. Uhum. Vai falar com a minha mãe pra você ver se ela é dionisíaca. Tenta lá. Marilé é dionisíaca. Fala isso pra ela que você vai ver só. Opa, a bicha é mó bicho processual. Assim, meu pai é mais dionisíaco que ela. Né? Aí o pessoal fala, não, mas é o lado dionisíaco da coisa, não sei o que lá, né? Ah, sei, sei. Então, né, masculino e feminino, né? Uma tentativa de colocar o yin e yang. Na China também aparece isso, né? Colocando o yin como a mulher e o yang como o masculino. E aí o yin é a noite, a escuridão, enquanto que o homem, o masculino é a luz, né? É o dia, né? E tá bom, vai. Não tem nem um pouco de relação de questão política, né? De centralização machista aí dentro, imagino, né? Ora. Mas vamos voltar aqui. Ora, uma coisa é vista quando vemos seu reflexo. Logo, como o anjo, por suas faculdades naturais, conhece a si próprio, parece que por elas também conheça a essência divina. Logo, como o anjo, por suas faculdades naturais, conhece a si próprio, parece que por elas também conheça a essência divina. Então aqui fica mais o argumento mais doido que eu já vi na minha vida, entendeu? Se você está achando que esse argumento é doido, eu também. Por quê? É um ser humano falando de um anjo. E falando que o anjo conhece e falando que o anjo consegue. Então esse argumento é o argumento mais assim que você fala, cara, da onde veio isso? Isso reflete aquele pensamento da Idade Média que dá para conhecer anjo. E a partir do ser humano você conhece anjo, né? E a gente sabe que não vai dar certo, né? Por quê? Porque é muito distante também. Anjo do ser humano é muito distante. Mesmo porque são 9 hierarquias celestes, né? Como é que você vai saber aquilo? Cada vez mais alto, cada vez mais distante do ser humano. Então é complicado esse argumento. 2. Além disso, por deficiência de nosso olhar corporal ou intelectual, o que é ao máximo visível se torna para nós o menos visível. Ora, o intelecto angélico não padece de nenhum defeito. Eu não sei do que ele está falando aqui direito não, para falar a verdade, viu? O que é máximo visível se torna para nós o menos visível. Eu não sei muito bem o que é isso. Vamos ver como é que ele vai falar. Ora, o intelecto angélico não padece de nenhum defeito. Como Deus é em si ao máximo inteligível, há de ser então ao máximo inteligível para o anjo. Lembra das questões anteriores? Como é que você defende que Deus é conhecível? Porque ele é o máximo inteligível para as nossas capacidades.
Ainda que a gente não conheça a essência de Deus, não vai dar mesmo para fazer isso. Quando Deus nos cria, Ele nos cria com a máxima capacidade de conhecê-lo. Porque senão não teria ponto Ele nos criar. Certo? Seria uma coisa disfuncional. E dentro do sistema possui uma ordem. E a ordem começa com Ele e termina com Ele. Então, dentro dessa lógica, nós dizemos que existe uma ordem que nos aponta para. Ele tem que ser necessariamente o máximo conhecível. Então nós temos a máxima possibilidade de conhecê-lo. E o mesmo tem que ser para o anjo, porque o anjo também foi criado igual a gente. Claro que de novo entra naquele problema, mas como é que você sabe que você não é anjo, entendeu? Então nós estamos diante de um problema. Um problema que nasce na contemporaneidade, na modernidade, mais do que na contemporaneidade, que fala assim, o indivíduo é tão indivíduo que ele não pode conhecer o outro. Aqui não, vocês perceberam que não é a lógica que está aqui. A lógica que está aqui é, se eu tenho, o anjo também tem. E se eu conheço a mim mesmo, eu também conheço o anjo. Se eu tenho, o peixe também tem. E se eu conheço a mim mesmo, conheço o peixe. Se eu tenho, o cachorro tem. Então eu conheço o cachorro. Não é aquela ideia da modernidade que fala assim, o cachorro é um ser autônomo que não pode ser conhecido e ele é um autômato, um robozinho da natureza que está lá e eu posso fazer o que eu quiser com ele. A ideia de Descartes lá, que ele coloca nas cartas dele, que ele... Você sabe que o Descartes colocava música e aterrorizava cachorros, pastores alemães, né, que ele tinha. O bicho torturava os cachorros. Ele falava assim, ó, eu coloco música e toda vez eu bato no bicho. Quando eu coloco música, o bicho se encolhe, porque ele acha que, tá vendo? Ele é um robô. Ele não consegue perceber que eu não vou bater nele. É só colocar música que ele automaticamente acha que eu vou bater. Dá vontade de falar pro Descartes, cara, deixa eu fazer isso com você. Deixa eu fazer isso com você. Toda vez que eu tocar, eu bato em você. Vamos ver se você não reage igual ele, igual o cachorro. Entende? Então, um monte de coisa nada a ver que começa a aparecer na modernidade. Dentro da ciência moderna, da filosofia moderna. Começa a aparecer uma pancada de coisa nada a ver. Tem bastante coisa boa, mas tem bastante coisa nada a ver. Que parece que os medievais estavam à frente nesse sentido. E isso começa a ser resgatado em você e em mim na contemporaneidade. Essa ideia de superação da modernidade a partir de uma revisão do passado. Logo, se por suas próprias faculdades naturais o anjo conhece as outras realidades inteligíveis, com muito maior razão conhece a Deus. Certo? Então os anjos, na concepção que nós temos aqui no medieval, eles são seres muito mais poderosos do que nós em termos de conhecimento. Eles conhecem melhor do que a gente. Há uma lógica, claro, grega aqui dentro, né, de que os seres que estão acima de nós necessariamente têm um intelecto maior que o nosso. Né? Nessa lógica que acaba se refletindo dentro do cristianismo, o que nós temos é que nós somos as criaturas menores, abaixo dos anjos, como diz o Salmo, porque nós temos matéria e espírito, enquanto o anjo é só espírito. Mas Deus quis resgatar todas as coisas da sua criação se fazendo do ser humano. E aí se justifica um dos elementos da queda do capeta. O capeta não gosta da ideia de ter um ser humano que é feito de matéria, porque ele é intelecto puro, ele conhece muito melhor como assim eu tenho que ajudar essas criaturas aí. Eles têm que me adorar, não eu olhar para eles e falar assim, não, deixa eu ajudar esse povo aí, entendeu? Então esse é um dos momentos que a Igreja Católica coloca na sua Teodiceia a queda do demônio. Certo? E daí vamos para o 3. Ademais, os sentidos do corpo não podem ser elevados até o conhecimento da substância incorpórea, pois esta ultrapassa sua natureza. Até aqui tudo bem, tá certo. Essa primeira frase, lembra que toda vez que o Tomás de Aquino aplica um método dedutivo, a primeira frase dele está sempre certa. Normalmente aqui a primeira frase é correta. Aí depois, por consequente, começa a ter problema. Se ver a Deus em sua essência ultrapassa a natureza de qualquer intelecto criado, nós já sabemos que pelas questões anteriores não é assim, porque Deus criou em função do máximo inteligível que é Ele mesmo, parece que nenhum intelecto criado pode alcançar a visão da essência de Deus. Bom, a visão da essência de Deus, o que está errado, como já consta acima, não, a essência é diferente. Conhecemos Deus na medida que nosso intelecto permite. Conhecer a essência de Deus, tal como Ele é mais complicado. Logo, parece que seja natural ao intelecto criado ver a essência divina. Em sentido contrário, lemos na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 23. A graça de Deus é a vida eterna.
Gracia Dei vita eterna. Certo. Ora, a vida eterna consiste na visão da essência divina, segundo as palavras de João, capítulo 17, versículo 3. A vida eterna é que eles te conheçam a ti, o único verdadeiro Deus. Logo, ver a essência de Deus convém ao intelecto criado pela graça e não pela natureza. Então, logo, ver a essência de Deus convém ao intelecto criado pela graça e não pela natureza. Ó, aqui ele vai, toda a defesa dele vai estar em cima disso. Então, a defesa está naquele creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Então, é impossível que eu e você, por natureza, vejamos Deus porque nós estamos separados. Não é uma coisa só. Agora, porque Deus é todo-poderoso, ele pode permitir, por um movimento misterioso, místico, que eu e você vejamos a sua essência. Porque ele assim quer. Então, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Deus Criador Todo-Poderoso. Está aí. A saída dele é uma saída de teologia revelada. Respondo. É impossível que o intelecto criado por sua faculdade naturais veja a essência de Deus. Pois o conhecimento se dá quando o conhecido está em quem o conhece. Ora, o conhecido está em quem o conhece de acordo com o modo próprio deste, de acordo com suas faculdades, né? Por isso, o conhecimento de todo aquele que conhece é segundo o modo de sua natureza. A nossa natureza é natureza criada, não vai dar. Assim, se o modo de ser de uma coisa conhecida ultrapassa o modo da natureza de quem conhece, o conhecimento dessa coisa estará sem dúvida acima da natureza daquele que conhece. Certo? Então eu posso conhecer no limite da minha natureza, mas não aquilo que está além desse limite. São múltiplos os modos de ser nas coisas. Há algumas cuja natureza não tem o ser senão nesta matéria individual. Está falando de pedra. Há outras cujas naturezas são subsistentes por si e não em uma matéria, mas elas não são o seu próprio ser, elas têm o ser. É o caso das substâncias incorpóreas que denominamos anjos, tá vendo? Ficou claro isso aqui? Elas não são o seu próprio ser, elas não são inerentemente existentes. Elas não existem por si mesmas, elas possuem o ser porque Deus os criou. Certo? Ficou claro aqui? É o caso das substâncias incorpóreas que denominamos anjos. Ó, e aqui, ó, quas angelos díssimos. É somente de Deus o modo próprio de ser em que ele é seu ser subsistente. Isso é ótimo para a gente hoje na contemporaneidade. Por quê? Porque se todas as coisas são criadas por Deus e só Deus é subsistente por si mesmo, a natureza é interdependente de nós também. O que significa que se você não cuidar da natureza, você vai morrer junto com ela. Algo que, pelo jeito, o pessoal da Idade Média tinha uma concepção melhor do que a nossa, né? Atualmente, por causa da modernidade da antropotécnica ou da técnica, da tecnologia, a gente perdeu esse conceito, né? A ideia de que dá para refazer tudo. Não dá para refazer tudo, não. Tem que tomar muito cuidado aqui. Então, conhecer as coisas que têm o ser apenas numa matéria individual nos é connatural, porque nossa alma, pela qual conhecemos, é a forma de uma matéria. Ó, a alma é a forma da nossa matéria. Portanto, quando eu vejo a Natália, quando eu vejo a Nayara, quando eu vejo hoje, quando eu vejo o Tashi Rabten, o Guilherme, o que eu vejo é a matéria configurada de acordo com a alma. O princípio de individuação de vocês, nessa perspectiva, é a alma, é a forma. Mas, ao mesmo tempo, se eu inverter, é a matéria que eu vejo que me permite ver que a alma de vocês é diferente uma da outra. Aí vira matéria com o princípio de individuação. Certo? E alguém fala assim, mas e os sósias? O sósia sempre tem uma pequena diferença. Então quer dizer, né, que tem alma que é próxima, muito próxima uma da outra, em termos de visibilidade e configuração de matéria, mas não é a mesma coisa. No entanto, nossa alma possui duas faculdades cognitivas. Ó, aqui começa uma coisa interessante. Ó, tem duas faculdades cognitivas. Uma é o ato de um órgão corporal. A esta é connatural conhecer as coisas na medida em que estão numa matéria individual. Por isso os sentidos só conhecem o singular. Aí vai falar assim, como assim você conhece singular, meu? Uno e múltiplo, lembra daquela discussão, o uno e o múltiplo? Mas o singular é uma categoria à parte dentro do múltiplo, porque a partir do singular é que eu conheço a multiplicidade das coisas. Essa é a ideia que está aqui. É sempre um singular contextualizado, lembra? Nós vimos isso em matéria, lembra, Nayara? Eu tinha falado sobre isso, lembra, Natália? Lembra ou não?
certo? A outra faculdade cognoscitiva, é o intelecto, que não é o ato de nenhum órgão corporal. A outra faculdade cognitiva, uma é connatural e a outra não é dependente de nenhum órgão corporal. Assim, pelo intelecto nos é connatural conhecer as naturezas, que na verdade só tem o ser na matéria individual. Não, porém, enquanto estão na matéria individual, mas abstraídas, a capacidade cognitiva nossa ou cogitativa nossa, que é capaz, a partir da nossa racionalidade, portanto, nós temos uma faculdade racional, de abstrair características e remontar no nosso intelecto essas características, pela consideração do intelecto. E isso, dentro do budismo, é o terceiro agregado. O primeiro agregado é o agregado da matéria, o segundo da sensação, e o terceiro da discriminação, ou seja, da racionalidade discriminativa. Aqui, budismo e catolicismo se encontram numa boa, porque quando nós estamos falando, não estamos falando de Deus, nós estamos falando da faculdade da alma, da faculdade do intelecto. Então aqui tem um diálogo gigantesco entre os dois. Por quê? Porque muitas vezes é até coincidente a maneira como, a maior parte das vezes é coincidente. Por quê? Porque é um modo de ver de como as coisas são, ou seja, como é o aparato cognitivo, como funciona a epistemologia dentro do âmbito natural. E aqui nós estamos dentro do âmbito natural, porque nós estamos falando de uma capacidade intelectiva que é dupla. Uma vem por aquilo que é material, órgãos sensoriais, tal, reúne e a outra é a abstração em cima desses dados. Certo? Quando eu falo de Deus, no meio natural, é por aqui, por esse meio, essa faculdade de abstração aqui que eu chego nele. Se eu não tiver isso, eu não chego. Assim, por meio do intelecto, podemos conhecer essas coisas num conceito universal que ultrapassa a faculdade sensitiva. Ao intelecto angélico, é connatural conhecer as realidades não existentes na matéria. Isso está acima da capacidade natural do intelecto da alma humana, no estado da vida presente, no qual está unida ao corpo. Então, ao intelecto angélico é connatural conhecer as realidades não existentes na matéria. Na gente não. Isso está acima da capacidade natural do intelecto da alma humana. A gente sempre, Natália, conhece as coisas a partir do mundo em volta de nós. Nós somos tão interdependentes com o nosso mundo, o mundo criado, o mundo sensível, o mundo estético, que nós só conhecemos qualquer coisa divina a partir da abstração, Guilherme, daquilo que nós conhecemos aqui. O anjo não. Porque o anjo tem olho, o anjo tem ouvido, o anjo não tem faculdade sensorial não, viu? Só lembrando para vocês, aqui nós estamos falando de uma realidade que não tem órgão sensorial. Ele tem a capacidade intelectiva como nós, mas não tem órgão sensorial. No estado da vida presente, no qual está unido ao corpo. No estado da vida presente, no qual está unido ao corpo. Por consequente, conhecer o próprio ser subsistente é connatural apenas ao intelecto divino e ultrapassa as faculdades naturais de todo intelecto criado, porque nenhuma criatura é seu próprio ser, mas tem um ser participado. Mas eu sou eu mesmo, você não é não. Nessa lógica aqui você foi criado. Você só obtém o seu ser porque Deus te sustenta de momento a momento, porque senão você desapareceria de imediato. Assim, o intelecto criado não pode ver a Deus em sua essência, a não ser que Deus, por sua graça, se una ao intelecto criado como inteligível a ele. Certo? Então, não é uma questão de dizer sim ou não. Né? Você pode ler aqui a questão aqui de cima e falar assim, o intelecto criado pode ver a essência divina pelas próprias faculdades naturais? Sim. Não. Não. Mas não é o sim ou não, é como você justifica. E justificar tem que passar por todo esse processo que o Tomás aqui está colocando, tá bom? Então nós vamos parar aqui nesse ponto, na página 251. E amanhã nós prosseguimos para a resposta de Tomás às objeções, tá bom? Beleza? Então, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vamos tirar foto. Obrigado, Yoshi, Natália, Nayara, Vitória, Guilherme, Patrícia, Ana, Beatriz e Fernanda. Vamos tirar foto? Nayara, você tira ou eu tiro? Você tirou? Então, beleza. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau.